Bem-vindos ao IFENEM. Vamos pensar um pouco hoje sobre o primeiro reinado. Esse é o primeiro momento na história política do Brasil independente, que compreende um momento entre 7 de setembro de 1822, momento simbólico, do chamado Grito do Ipiranga, até a abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831. Uma primeira questão que se coloca é, claro, o processo decisório, a decisão de ruptura com Portugal. Nós vamos discutir isso num outro momento, estamos já partindo para o Brasil independente, mas a tomada intempestiva de decisão, às margens do Ipiranga, pelo príncipe regente Dom Pedro, filho do rei de Portugal, Dom João VI, naquele 7 de setembro, e o simbólico Grito do Ipiranga. Mas as independências não se dão normalmente assim, a partir de uma posição unilateral, sem que tenha um agravamento da relação, no caso do Brasil, com Portugal. E esse agravamento normalmente é levado à última instância, que é o uso das forças armadas, o uso da violência. Então nós vamos ter ali, como desdobramento do 7 de setembro, a Guerra de Independência, que acaba sendo vencido pelas forças do Império do Brasil no meio do ano de 1823, basicamente devido às forças mercenárias contratadas pelo Império. Mas vencida a guerra também não é suficiente para a afirmação de um novo ator na cena internacional, de um novo Estado. É preciso reconhecimento por parte dos outros atores internacionais daquele novo Estado. Então aí vem um outro campo de embates, que é o campo diplomático. O processo de reconhecimento do Brasil, ele começa efetivamente menos de um ano após a vitória contra os portugueses na Guerra de Independência. Há uma certa controvérsia em relação a Estados Unidos ou Estados africanos, dois reinos sobretudo. Eu não vou entrar nesse embate, mas no ano de 1824, tanto os Estados Unidos quanto dois reinos em África, Benin e Lagos, vão reconhecer a independência do Brasil. Os Estados Unidos, em função do chamado monroeismo, e o posicionamento de Washington em prol das autonomias, das liberdades, da autodeterminação em todo o continente americano. O caso africano, acho bastante emblemático para nós pensarmos o Brasil longo do rei, num tempo mais longo. O Brasil não dava as costas para a África. Há um historiador franco-português chamado Frederic Moreau, que ele cunha uma expressão que eu acho muito importante para a gente localizar o Brasil, que é mundo atlântico. O Brasil está inserido nesse espaço geográfico que é o mundo atlântico, que vai nos ligar à Península Ibérica, mas também à África. O comércio com o continente africano era muito significativo, muito intenso, sobretudo, claro, de humanos, com o chamado tráfico negreiro. E o fato do Reino de Benin e o Reino de Lagos estar entre os primeiros a reconhecer a nossa independência mostra essa importância que o Brasil possuía para essas economias, para esses estados. O Estado português, por sua vez, só reconhecerá a independência do Brasil no ano seguinte, em 1825, com mediação inglesa. O processo é custoso e o Brasil assume o compromisso de não apoiar movimentos de ruptura com Portugal na África e, além disso, há uma transferência de dívida externa que Portugal havia acumulado ao longo dos anos, uma relação deficitária com a Inglaterra. A dívida portuguesa é transferida para o Brasil, na época, em torno de 2 milhões de pounds. A Inglaterra, que era no momento a principal potência mundial, reconhecerá a independência do Brasil em 1827, sobre a negociação, a partir da negociação que se dá em torno do Tratado de Comércio e Navegação de 1810.
esse tratado permitia aos ingleses uma série de benesses, né? Em 1827, então, nós temos um tratado com Portugal, um tratado com a Inglaterra, Brasil e Inglaterra, que tem como contrapartida o reconhecimento inglês. Esse tratado permite aos ingleses, quando da exportação de seus produtos para o Brasil, o pagamento de uma tarifa de 15% sobre o valor da mercadoria. Isso é uma tarifa razoavelmente baixa para os padrões da época. Além disso, a Inglaterra vai gozar do que a gente chama de nação mais uma cláusula chamada nação mais favorecida. Isso implica que, caso o Brasil firme um acordo bilateral com qualquer outro país e que coloque uma tarifa mais baixa que 15% sobre, por exemplo, tecidos, os tecidos ingleses entrarão no Brasil com aquela mesma tarifa, já que no acordo há a cláusula de nação mais favorecida. Em suma, a Inglaterra consegue um tratado leonino, um acordo que vai dar grandes vantagens para os ingleses nos negócios aqui. A contrapartida é o reconhecimento inglês do surgimento do Estado brasileiro, que era algo importante no jogo diplomático. Reconhecido, Portugal tendo reconhecido a independência do Brasil e também a Inglaterra, o caminho estava aberto, sem mais dificuldades, para o avanço diplomático, né, e a afirmação do Brasil como um novo ator internacional. Ora, a questão externa, não é, que é muito importante, mas o Brasil acabava de se tornar um país com autonomia, um Estado autônomo. Era preciso, então, organizar a sua questão doméstica, a sua dinâmica interna. E, nesse sentido, não há questão mais importante que a definição da Carta Maior do país, né? A Constituição, a Carta Magna do Estado brasileiro. Convoca-se uma constituinte, uma Assembleia Constituinte, são eleitos 100 deputados em todo o Brasil por meio de voto censitário. Desses 100 deputados, 80 vão assumir os seus postos no Rio de Janeiro. É importante lembrar como era difícil, né? Os deslocamentos. Imagina alguém lá da província do Mato Grosso, né, indo para o Rio de Janeiro. Enfim, os tempos eram outros. Mesmo assim, é surpreendente que dos 100 deputados, 80 tenham assumido seus cargos e vão se debruçar sobre a feitura dessa lei magna do país, que é a nossa Constituição. Mas, desde a abertura dos trabalhos, a desconfiança por parte de ambos os lados, né, dos deputados diante do imperador e o imperador em relação aos deputados, vai estar posta. O Dom Pedro abre a sessão, né, da Constituinte, fazendo um discurso em que a desconfiança vai estar posta, né? Ele diz que só aceitará a Constituição se ela for digna dele próprio e do Brasil. Ora, no dia 12 de junho de 1823, aprovou-se um projeto pelo qual as leis de sua autoria, né, da Assembleia Constituinte, dispensavam a sanção do imperador Dom Pedro I. Essa imposição seria a última gota sobre a impaciência de Dom Pedro, né, que estava disposto a aceitar apenas leis que fossem do agrado dele, né, da conveniência de sua cultura política e da sua dinâmica de poder. No dia 11 de novembro daquele mesmo ano, 1823, o Dom Pedro invade a Assembleia Constituinte, alguns deputados serão presos e no dia 12 vem o decreto de dissolução da Assembleia. No dia 12, então, de novembro, Dom Pedro I vai dissolver a Assembleia Constituinte e vai encarregar o Conselho de Estado, um órgão consultivo formado por 10 membros naquele período. Desses 10, um era ele próprio, que presidia o conselho, o próprio imperador. Haviam apenas 6 ministérios no Primeiro Império, e os 6 ministros fazem parte do conselho. E essas 10 pessoas, né, na verdade, os 9 conselheiros vão elaborar a primeira Constituição do Brasil. Em 11 de dezembro, ainda de 1823, ela dava por concluída esse trabalho. Será enviado o projeto para as câmaras municipais, aguardando uma aprovação quase que protocolar, e em março, no dia 25 de março de 1824, a Constituição do Império foi jurada na Catedral da capital do Império do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro. Quais as características, então, da primeira Constituição do Brasil?
né, do Império do Brasil, outorgada pelo imperador em 1824. Não é? Primeiro que nós temos que lembrar que nós estamos num tempo pós-Revolução Francesa. Não é? As revoluções liberais já sacudiram países mediterrâneos, como Portugal e Espanha, a chamada Onda de 1820. Essas ideias circulavam e também estavam presentes aqui no Brasil. Então, a Constituição brasileira de 1824 ela é uma Constituição liberal. Ela garantia todas as liberdades que as constituições republicanas viriam a enumerar na Europa, salvo, claro, a liberdade religiosa no tocante ao culto público, porque o Império do Brasil não era um Estado laico, era um Império católico que permitia a liberdade religiosa sem externalização de culto. A única igreja que poderia estar externalizada, o único culto externalizado era o católico. Então, salvo essa restrição, as outras liberdades típicas de repúblicas, né, estavam consagradas na Carta Magna brasileira de 1824. Mas, paradoxalmente, até certo ponto, paradoxalmente, que é preciso lembrar também dos Estados Unidos da América, a nossa Constituição reconhecia os contratos entre senhores e escravos. Há uma questão bastante discutida, tá, sobre a Constituição de 1824, que é a existência de um quarto poder. Na teoria política do século XVIII, consagrada nessas repúblicas liberais, nós temos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, mas há aqui no Brasil 4 poderes. O poder moderador, ele é elaborado do ponto de vista teórico por um pensador francês chamado Benjamin Constant, há uma obra importante desse intelectual chamado Cours de Politique, e os conselheiros que elaboram a Constituição, eles vão buscar em Benjamin Constant a teoria do quarto poder. No entanto, aqui no Brasil vai haver um desvirtuamento da doutrina. Não podemos falar que a doutrina de Benjamin Constant está presente na Constituição brasileira. Por quê? Porque Benjamin Constant, ao pensar o quarto poder, ele está pensando na separação do poder do monarca em relação ao exercício do poder executivo. Essa é uma questão fundamental na teoria de Constant. E, na verdade, a Constituição brasileira de 1824, ela conferia na prática, aliás, está escrito no artigo 102 da Constituição, que o imperador é o chefe do poder executivo. Não é? Então, esse é um desvirtuamento completo da teoria de Benjamin Constant. De qualquer forma, nós temos aqui, então, esses 4 poderes, não é? Lembrando que o voto, né, uma questão também importante de se perceber, ele é um voto censitário, típico da cultura liberal, né, que estabeleceu um corte baseado na renda, a renda em moeda corrente do Brasil, que era o réis. Então era preciso, para votar em uma primeira instância, o chamado eleitor de paróquia, comprovar uma renda anual de 100 mil réis, né? E aí formava-se um colégio eleitoral para formar um outro tipo de eleitor, o eleitor de província. Esse tinha que demonstrar uma renda acima de 200 mil réis. Só os homens votam, claro, nós estamos falando de 1824, isso nem está na Constituição, o sufrágio é masculino, a idade mínima exigida é de 25 anos, há muita confusão sobre isso porque há exceções, e as exceções são muitas. Para os homens casados, militares, eles com 21 anos tinham direito a voto, mas na regra a menoridade ali para o votante é de 25 anos. Então o voto é censitário baseado em renda e é um voto indireto porque há 2 instâncias, o eleitor de paróquia numa primeira instância e posteriormente o eleitor de província. Enfim, podemos pensar que ao longo da década de 20 do século XIX, o Estado brasileiro vai se configurando, tanto no arranjo institucional, jurídico, político, quanto, claro, a afirmação internacional a partir tanto da vitória na guerra contra Portugal, quanto no reconhecimento diplomático. Mas
no campo doméstico, as insatisfações eram muitas. Quando Dom Pedro fechou a Assembleia, ele deixava, naquele momento, de ser a Assembleia Constituinte, ele deixava de ser o patrono da independência, né? Ou, pelo menos a expectativa positiva que as elites brasileiras encontravam naquele príncipe, elas se foram com essa ação autoritária do agora imperador do Brasil. E uma outra questão que se coloca é o próprio antilusitanismo. Os portugueses que aqui estavam e que desejaram continuar, eles puderam se tornar brasileiros adotivos. Eles são naturalizados aqui no Brasil, mas o sentimento antilusitano explode em algumas localidades do país. Na província do Pará era bastante forte, em cidades como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, elas explodiam às vezes em ações furiosas, recheadas de violência. Em 1824, essa insatisfação, tanto com a presença lusitana quanto o autoritarismo de Dom Pedro, leva à erupção de um movimento separatista chamado de Confederação do Equador. Então, em 1824, em Pernambuco, explode uma revolta separatista, que é intitulada assim, Confederação do Equador. Em termos bem gerais, a Confederação foi marcada pelo ideário republicano, por esse sentimento anti-lusitano que eu havia citado, anti-portugueses, e por ideias federativas. O que abriu caminho para a explosão da revolta, uma espécie de estopim para a revolta, foi a nomeação de um governo não desejado na província. A nomeação dos presidentes das províncias advinha da ação do imperador. A revolta foi, na prática, um levante urbano e popular. No dia 2 de julho de 1824, o líder Manuel Carvalho proclama a Confederação do Equador, mas a reação do Império foi forte, há uma guerra, na prática. O levante termina em novembro de 1824, sob total controle do Império. Um tribunal acabará por condenar à morte 31 dos revoltosos. Do ponto de vista da economia, em termos bem gerais, a gente pode pensar que na década de 20, enumerar, quantificar isso, pensando o Brasil como um estado que se faz, economicamente desde os tempos coloniais, como um espaço de produção de produtos para atender às demandas europeias. Então a gente está pensando aqui nas exportações. Na década de 20, por exemplo, o açúcar equivalia a cerca de 30% do total das exportações. Isso é uma questão também que há, no senso comum, uma certa confusão quando se pensa o século XVIII no Brasil como época do ouro. É fato que o ouro foi importante para a interiorização da colonização, mas o açúcar jamais deixou de ser, em todo o período colonial, o mais importante produto de nossa economia. E ainda na década de 20 do século XIX, ele equivalia a 30% das nossas exportações. Lembrando que foi a cana e o fabrico do açúcar o motor econômico para viabilizar o processo de ocupação desse espaço tão imenso pelo Estado, pela monarquia portuguesa. O algodão, na década de 20, correspondeu a 21% de nossas exportações, e o café começava a despontar como um produto marcante e vai tomar a frente das nossas atividades econômicas algumas décadas depois. Na primeira década do Brasil independente, ele correspondeu, na média, a 18% das exportações do país. E ali a região do Rio de Janeiro, de Vassouras, eram as áreas principais. Mais tarde, o café migrará para essa região onde a gente tem a cidade de Campinas, Ribeirão Preto, o chamado Oeste Paulista, que não é propriamente o oeste do estado. Couros e peles, por sua vez, respondiam a 14% de nossas exportações. A gente está falando, grosso modo, de grandes propriedades, mão de obra escrava, plantation, monocultura e economia voltada para a exportação, ou seja, uma longa duração novamente, que marca
a nossa atividade econômica, seja no Brasil colônia, seja no Brasil império, no primeiro reinado. Na política externa brasileira, merece destaque nesse momento, a crise no extremo sul do país. Em 1821, a monarquia sediada aqui, o chamado Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, sob a liderança de Dom João VI, decide efetivamente anexar a chamada província cisplatina, aqui pelos luso-brasileiros, essa banda oriental do Rio da Prata. Então, quando o Brasil se torna independente, esse local onde hoje nós temos o Uruguai era uma província do Brasil. Mas era uma região que interessava muito a Buenos Aires e as forças então portenhas. Em 1825, Buenos Aires deu início a uma guerra contra o Brasil. Nos livros de história argentinos você encontra o que a gente chama aqui de Guerra da Cisplatina como Guerra contra o Império do Brasil, que é basicamente uma guerra das forças portenhas, de Buenos Aires contra o Império do Brasil. A guerra começa em 1825, quando Buenos Aires tenta então tomar Montevidéu, do Brasil. A guerra entra no impasse, leva a um esgotamento das forças de ambos os lados e o Reino Unido então apresenta uma proposta para os dois lados, que era a ideia de se criar um país em separado. A proposta foi muito bem aceita pelo Brasil. A Argentina, que está se formando, tem dificuldades em recusá-la pelas suas dificuldades domésticas e acaba havendo um tratado firmado no Rio de Janeiro em 1828, mediado pela Inglaterra, ou pelo Reino Unido, que dará origem à República Oriental do Rio da Prata, o então agora Uruguai. Isso atende um pouco ao Império do Brasil na medida em que não permite Buenos Aires ocupar os dois lados do estuário do Prata. De qualquer modo, é uma guerra que leva a desgastes políticos no Brasil, a gastos excessivos e, por fim, a não vitória, Não é propriamente uma grande derrota, na medida em que a solução satisfaz ao Brasil, parcialmente, mas, de qualquer forma, desgastou muito Dom Pedro. Mas há um outro dilema que na questão externa que incomoda muito as elites brasileiras, que é o fato de Dom Pedro I ser herdeiro do trono português. O pai dele, o rei Dom João VI, falece em 1826 e ele é o herdeiro. E aí começa uma série de crises em relação à questão sucessória em Portugal, envolvendo o imperador do Brasil, que não atendia a absolutamente nada dos interesses das elites locais. Tudo isso leva Dom Pedro a se desgastar bastante. Quando eu falei alguma coisa leve da economia, merece fazer uma observação, que é a dificuldade financeira que o Império tem. Uma das principais receitas nesse tempo advinha da alfândega. O principal país exportador para o Brasil é a Inglaterra, e a Inglaterra conseguiu renovar um tratado que permitia a ela pagar esse imposto muito baixo de 15%. O Império está com tantas dificuldades financeiras que o Banco do Brasil, mesmo sendo um banco criado a partir da iniciativa privada, tinha o Estado brasileiro como grande acionista, e o banco é liquidado em 1829, dando sinais das dificuldades financeiras do Império. Ora, no final da década de 20 e início dos anos 30, nós vamos ter a relação de Dom Pedro I com os grupos de poder, de maiores poderes no Brasil, indo a uma situação de insustentabilidade política para o imperador. No dia 21 de novembro de 1830 ocorre um episódio, a princípio sem muita importância, mas os dobramentos dele acabarão mostrando outra situação, que é o assassinato do jornalista Líbero Badaró, um crítico ferrenho do Império e dentro da lei, porque a liberdade de imprensa estava assegurada pela Constituição de 1824. O acirramento das relações entre os lusitanos naturalizados brasileiros e os brasileiros natos aqui ganham força. Há um episódio até pitoresco, bastante conhecido, que é a chamada Noite das Garrafadas, em 13 de março
de 1831, quando a briga de rua no Rio de Janeiro entre portugueses que receberam Dom Pedro de forma festiva depois de uma desgastante viagem a Minas Gerais, onde o imperador havia sido muito mal recebido pelas elites mineiras. O imperador, um tanto abatido, é recebido pelos portugueses de forma festiva, com luzes na frente de suas casas. Os brasileiros vão atacar esses portugueses, marcando uma cena pitoresca, quase de confronto de adolescentes, não é? Conhecido como Noite das Garrafadas. E o estopim do colapso de Dom Pedro é a nomeação, no dia 5 de abril de 1831, do chamado Ministério dos Marqueses, formados por uma elite portuguesa que vai desagradar fortemente os grupos no Brasil, inclusive militares, que vão pressionar o Dom Pedro. Dom Pedro jamais havia tirado os olhos de Portugal, onde estado em que ele havia reino, em que ele havia abdicado do trono em prol de sua filha Maria da Glória. Mas foi o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, que assumiu a regência e usurpou o trono, afastando as possibilidades de ascensão da legítima herdeira de Dom Pedro. Nesse sentido, sempre com o olho na Europa, Dom Pedro abdica do trono no dia 7 de abril de 1831, parte para a França. Da França, ele vai para os Açores, onde ele consegue montar forças, invadir Portugal e começar uma luta pela disputa do trono, a luta a que ele vencerá e se tornará rei de Portugal, Dom Pedro IV. Como Dom Miguel era de um grupo ultraconservador de Portugal, e Dom Pedro, de algum modo, liberal, né, aos olhos do seu tempo, ele vai ser muito bem quisto em Lisboa e em todo Portugal como um paladino do liberalismo e das garantias que o liberalismo confere aos indivíduos. No Brasil, a história seria outra. A abdicação de Dom Pedro no dia 7 de abril foi por décadas e décadas uma data festiva e lembrada pelos liberais brasileiros como uma data de vitória do liberalismo, pois o hiperautoritário, nessa perspectiva, Dom Pedro abdicava do trono.